entrevista e mais um convidado. Hoje eu estou aqui com o Cabé. A gente vai saber um pouquinho da vida, do profissionalismo e quem é essa figuraça. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Vamos saber um pouquinho de você. Vamos lá. Quem é Cabé? Cabé Nogueira. Cabé Nogueira é um pai de duas crianças lindas, um estudioso de PNL já há 20 anos e estamos aí ajudando e melhorando a comunicação entre pais e filhos há um tempo. Que não é fácil, né? Educar hoje em dia com tantas coisas por aí que a gente vai expor, né? Exato. Fala um pouquinho do Cabé moleque. O Cabé é da sua infância. Cabé moleque é um cara muito alegre, muito divertido, como eu sou até hoje, as pessoas que me conhecem. Eu até tenho uma frase que eu levo para minhas equipes que é assim, não é porque eu trabalho brincando que eu levo o trabalho na brincadeira. Então eu sempre brinco, faço piada, e sou eu, muitos amigos, minha casa na infância sempre viveu muito cheia de amigos. E é isso, sempre fui um cara muito, muito otimista e muito brincalhão. E assim continua. Continuo. Me fala um pouquinho o que você gosta de fazer. Olha, eu tenho um gosto que as pessoas dão risada, né? Assim, um dos meus maiores hobbies é lavar carro. Oxi! Adoro. Eu já sei onde que eu vou levar o meu, né? Eu acho que cada um espairece e desvia os pensamentos fazendo algo. Eu adoro, eu fico ali. Hoje eu não consigo mais tanto, moro em apartamento, tudo mais. Gosto desse hobby aí de lavar carro. E hoje o beach tênis, né? Hoje o beach tênis me pegou e gosto muito. É o que eu hoje faço para aliviar o dia a dia. E o que você não gosta de fazer, que você muitas vezes é obrigado a fazer, que você detesta? Olha, planilhas. Analisar, olhar, ter que criar planilhas, essas coisas. Minha sócia brinca comigo. Planejamento em si não é meu forte. Você detesta papel. Mas a parte de planilha... Eu gosto de escrever, eu escrevo, mas deixo ali. Não sou muito de ficar organizando e guardando. Não é minha praia. Você tem um sonho? Tem. Qual é o seu sonho hoje? Olha, o meu sonho hoje é muito em relação... Engraçado isso, que eu acho que é até um dos grandes erros dos pais, né? Mas é voltado aos meus filhos, é encaminhar e fazer com que meu sonho é participar e ajudar a realizar os sonhos deles, né, dos meus filhos. Que eles se encaminhem bem em algo que eles sintam bem. Na verdade, isso a gente vive por eles, vive muito. Muito. Inclusive, há um tempo atrás, eu vi um cara falar uma coisa muito interessante. As pessoas falam muito assim, eu morreria pelos meus filhos. Olha que interessante. E aí o cara falou, por que você não muda isso e não fala, eu viveria mais pelos meus filhos? Teria uma vida mais saudável, teria uma vida melhor. Interessante isso. Porque morrer, você vai morrer pelos teus filhos, você vai morrer, eles vão ficar. E por que não se cuidar mais para viver mais para eles? Você acha que isso não falta nos pais? Estão vivendo mundos fechados, dentro de apartamento, com babá cuidando dos filhos, os filhos largados, não estudam com os filhos, não fazem nada com os filhos, não tem nem tempo para brincar com os filhos. Exatamente. Então isso falta, né? Essa parte de lazer, de estar mais junto, não a parte financeira, sim. mas a presença. Porque a gente fala de tempo com qualidade. Não precisa ser muito tempo. A hora que os pais, eu falo isso nas mentorias e nos cursos, a hora que os pais entenderem que 10 minutos, o que são 10 minutos no dia de um pai e de uma mãe? 10 minutos, sentar no chão e brincar, olhar nos olhos. Por exemplo, eu tenho um filho que ontem, por exemplo, ele quer contar a história dele, eu tenho que olhar, porque tem encenação, tem a parte teatral, tem a dramatização. E eu já estava quase na hora de dormir, eu tenho que sentar na cama, porque ele tem que explicar que aí o cara veio no futebol, esbarrou, porque aí eu ia cair, não sei o quê. Quanto tempo durou? 3 minutos. Para ele, é muito importante. Foi o tempo de qualidade que ele teve comigo ontem que foi importante. Então, não é muito tempo, mas é focado, sem celular e sem fazer uma coisa que os pais fazem muitos. Querer ir completando e querer ir finalizando a história como se eles já soubessem. Às vezes já sabem, mas não deixar a criança falar e você só ouvir e olhar. Falta isso, né, Cabé? Falta isso demais. Os pais precisam parar o que estão fazendo e dar mais a essa atenção, né? Porque eles estão ficando muito presos no celular, o tempo todo no celular, né?
Ontem mesmo eu fui fazer minha unha. Eu olhei e falei, olha, vamos olhar um pouquinho pro lado. Olha aí para vocês verem, ninguém conversa, ninguém se comunica, cada um tá no celular. E a criança é a mesma coisa. Para ela é mais interessante ficar no celular, porque ela não tem ninguém para falar com ela, não tem ninguém para dar atenção para ela. E o celular tem uma coisa que é o que faz com que as crianças fiquem muito tempo lá. Lá elas mandam em tudo. Então elas assistem o que elas querem, elas jogam o que elas querem, elas mudam a hora que elas querem. Então dá um poder muito grande para a criança. Agora, se ela for socializar, ela vai ter que querer, ela vai ter que brincar do que todo mundo quer brincar junto. Ela vai ter que conversar do que está sendo conversado. Então, no celular, não, ela que decide, ela não gostou, ela muda. Se você está na rua brincando, jogando bola, por exemplo, futebol, você fala, vamos trocar por queimada, todo mundo, o pessoal tem que negociar para mudar. Agora, o celular não, ela para de assistir aquilo ou jogar aquilo e começa a fazer outra coisa porque ela manda, ela decide. Então, ali ela tem muito poder. E aí o que acontece? Quando vai para a realidade, tem muita briga, tem muito desafio, por quê? Porque aqui eu não mando, aqui eu não decido tudo sozinho. Na verdade, é um ambiente perigoso. Também. E muitas vezes, fora desse ambiente virtual, a criança, como você disse, vai brincar. Não sabe brincar, porque não sabe perder, não sabe dividir. Sim. E daí nisso vem o quê? A frustração, a raiva, Sim. o medo, o choro. Os que têm contato, né? Porque alguns não têm. Vão ter contato com isso com 15, 16 anos. E aí você começa a ver e entender os índices de suicídio, os índices de depressão. Por quê? Porque com 15, 16 anos você começar a ter os primeiros contatos com como é que fala? Fugiu a palavra agora. Com não ganhar, com se frustrar. Gente, se é criança, tem que começar a se frustrar com 2, 3 anos de idade. Criança bebê já fica com o celular na mão. Por quê? Porque não vai ter agora, vai ter depois, já vai começar a lidar com isso. Tem os brinquedos de estimulação cognitiva, né, o colorido. Não, a criança está lá com o celular com 6 meses de idade. Tem vídeos já de crianças É um absurdo, na China, não é? dormindo e fazendo assim, ó, enquanto Não. dorme, que acha que tá... Não, para. isso é um absurdo e os pais não estão percebendo isso. Não, porque é mais A fácil. autoproteção é muito grande e eles não estão percebendo que eles estão destruindo Sim. essa capacidade de educar, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de você, do seu trabalho. O que você faz? Olha, eu trabalho com cursos, treinamentos e mentorias na área de programação neurolinguística. PNL, né? Então, o que nós fazemos dentro da empresa? Desde empresas a pais. Então, a PNL ela pode ser direcionada, às vezes a mesma ferramenta pode ser direcionada para vários âmbitos. Por exemplo, na comunicação, quando eu ensino a técnica de rapport, por exemplo, num curso, eu posso ensinar como me comunicar e me conectar mais na área de vendas, como me conectar na área de times e como me conectar com crianças. Um exemplo de crianças, que eu falo sempre, né? Então, um dos temas da mentoria é desça ao nível dos seus filhos. O que eu quero dizer com desça ao nível? Fale a mesma língua, né? Use algumas gírias do meio deles, aprenda algumas coisas do mundo deles, para quê? Para se conectar com eles. Se você for falar, por exemplo, se você for ter um assunto sério e você vai conversar com seu filho, em pé, ele sentado, já com uma posição de autoritário, se você quiser falar com palavras mais sérias, se você quiser falar como se você fosse uma autoridade e ele menor, isso não conecta. Então, o que eu ensino para os pais? Senta, olha no olho, na mesma altura, converse com um linguajar que faz parte um pouco dele. Ô cara, e não sei o quê, pô, e aí, pá. Por quê? Porque o sistema nosso inconsciente, ele conecta assim, pô, esse cara é parecido comigo. Logo, a atmosfera de confiança aumenta. E aí, com quem eu confio, eu me abro mais. E aí pode ser para qualquer coisa, aluno com professor, vendedor com cliente. Precisa dessa atmosfera de confiança. Você pode ver dentro de uma sala de aula, o professor que tem esse gingado com o aluno, sim, a aula, eles participam mais, sim, né? Tem mais entrosamento, tem mais troca de saber, né? Tá, porque a criança fala, poxa, esse cara é legal, esse cara pensa igual a gente, mas não é uma técnica.
Sim, ó, fortalecer laço com os filhos através da comunicação emocional. Quando você fala isso, nessa parte emocional, vamos falar um pouquinho disso. Tem um jogo que eu falo, ensino para os pais, que é a caixinha das emoções, né? Então a gente coloca lá várias carinhas das emoções dentro de uma caixa e a criança, e aí a família, e aí é um momento disso. A família junto, sem telefone, Sim. fazendo uma brincadeira que já é um tempo de qualidade. Então, as crianças tiram as carinhas, tudo. O que você pensa disso? O que você acha? Por exemplo, eu tenho um filho, o Luan, a Lara tem um estilo e o Luan tem outro. Começa por aí, isso que eu ensino para os pais. Diferentes. Eles são diferentes. Né? Então, você tem que tratar diferente. Esse é o primeiro erro de muitos pais. Eu trato meus filhos iguais. Em relação ao horário, regras, ok. Mas como se comunicar não pode ser igual, porque eles são diferentes. Então o Luan, às vezes, ele tem uns acessos de raiva. Então ele sai chutando parede, o chão, bravo, vai pro quarto. O que eu penso? Se eu for lá agora, quando ele tá sob a raiva, vai dar problema. Ele não vai entender. Então eu deixo passar o tempo dele lá. Nos Estados Unidos até as pessoas falam, né, que tem o cantinho da raiva, o cantinho de vai lá, grita um pouco, passa essa raiva, faz uma catarse, beleza, e tudo bem. Quando passa, aí eu vou, por quê? Porque aí eu falo para ele, olha, eu deixei você um pouco para você se acalmar, porque agora você vai ter atenção no que eu vou falar, a gente pode conversar. Então, saber lidar com isso, ficar atento hoje muito aos sinais de tristeza. Tristeza é uma lâmpada que acende. Se está triste, tem algo acontecendo. E para mim, na minha opinião, o que é uma grande, assim, um momento de depressão? São um acúmulo de tristezas não resolvidas que vai crescer e vai virar uma bola. Tão grande que às vezes você pergunta, mas por que você está assim? Não sei. Por que não sabe? Porque são várias coisas, sabe? Brigou com um amigo na escola, terminou um namorinho, foi mal numa prova. E aí os pais não estão conectados com isso. E aí vai deixando. Então soma tudo e vira uma grande... Isso, na verdade, é a importância do olhar, né? Das emoções, né? O que das eu emoções. Se o filho chega, joga a mochila, já vai direto pro quarto, vai perguntar. E aí, como que foi seu dia? Como você tá? Eu tô te achando meio estranho. O que tá acontecendo? Mas não pergunta. Nem vê, às vezes. Né? Não vê. Eu levo e busco eles para a escola. Eu tenho esse privilégio por conta do meu trabalho. Então, entra no carro, eu tenho uma coisa que eu aprendi, que é assim, eu gosto de perguntar sempre no positivo. O que teve de bom? O que você fez de legal hoje? Aí, às vezes, um dia uma pessoa pergunta, mas você está ensinando ele só a olhar o lado bom? Não, eu estou ensinando ele a ver mais os lados bons. Porque nós temos um hábito de dar atenção para o que é ruim. Pessimismo, né? Dá atenção no que é ruim. A gente só se cuida quando faz um exame e vê um resultado. A gente só... eu brinco assim, né? A gente paga imposto, não é para ver um país melhor. A gente paga imposto de medo de cair na malha fina. Então, a gente é acostumado a fugir do negativo. Então, quando eu faço isso, eu como se eu estivesse ensinando ele a olhar o copo mais cheio, olhar as coisas boas. Porque problema a gente vai ter sempre. Sempre. Então, como que a gente é mais positivo, olha mais pro lado... Quando a gente fala nessa parte, né, do emocional, muitos pais não enxergam a criança. Já tivemos vários casos em São José dos Campos de pessoas que se suicidaram, Sim. muito novos, e pessoas que os pais eram de igreja, daí falam, mas como assim? Aquela criança se suicidou. O que levou a isso? Mas os pais são da igreja, mas isso não tem nada a ver. Só que o olhar atento tem que ser total. Olhar o seu filho, como um amigo, como um membro de uma família, né? A gente brinca que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, às vezes as pessoas acham, por exemplo, as pessoas acham que minha casa é perfeita, minha cabé. Não, semana passada eles levaram dura, semana passada o Luan perdeu o direito, o Luan acabou de ficar 3 dias sem celular. Fica de castigo. Entendeu? É normal. É a mesma coisa que se olha quando vê uma família de um poder aquisitivo muito bom, uma família que frequenta alguma igreja, alguma coisa, achar que o ambiente é perfeito por conta disso. E eu digo mais, às vezes a criança está indo no ambiente sem nem querer. Sim. E aí já começa um pouco
e eu não estou dizendo que não tem que levar, mas já começa um pouco a falta de respeito. A obrigar, né? Obrigando a fazer aquilo. Ou ao contrário, que é o que para mim mais é absurdo, é obrigá-los a ir frequentar um lugar que os pais mesmos não frequentam. Sim. Quer dizer, a criança deve se perguntar, por que eu tenho que ir à missa? Por que eu tenho que fazer catecismo? Por que eu tenho que ir no grupo jovem? E por que o meu pai e minha mãe E meus pais mesmos não isso? frequentam? Uhum. Ah, é porque eu quero iniciar eles. Não, iniciar A família. Iniciar significa uma coisa, agora, optar por um caminho e obrigá-lo a fazer é outra. Certo? Sim. Iniciar no caminho que você acha que é bom. Então, essa conversa, falta um pouco de... Quando eu falo respeito, não é não entrar no quarto, né? Isso pra mim não existe. Não olhar o celular. Aí eu tô respeitando meu filho. Não, na casa eu abro, olho, vasculho... Abre mochila, olha a mochila. Porque é minha obrigação cuidar. Com quem você está conversando? Quem é seu amigo? Da onde ele é? Ele é filho de quem, né? Então, tem que ter limites com clareza e consciência. Na verdade, que isso é muito importante. Isso pra mim é amor. Tem hora que eles ficam bravos comigo, eu olho e falo, eu só faço isso porque eu te amo. Eu falo que por limite é uma questão pura de amor. Não tem outra explicação. E quando você faz isso, por exemplo, quando você está lá com o Luan, lá era pequeno, eu sempre fiz isso. Estou num restaurante. Ah, pai, eu quero um sorvete. Normalmente um restaurante é assim. Tem o caixa e a geladeira de sorvete é perto do caixa. Sim. A maioria é assim. Ou os doces. Aí eu falo, pode ir lá escolher. Uhum. Você percebe que a criança, quando ela tem essa idade de 3, 5, ela anda um pouquinho, para e olha para trás. Sim. Na verdade, ela está buscando se tem alguém cuidando dela. E aí eu olho e falo, vai, pode continuar. Então quer dizer, eu estou cuidando e você pode ir lá resolver isso sozinho. Mas saiba que eu estou aqui olhando. Uhum. E quando a criança vive num ambiente sem limite, para ela é ruim. Porque ela não se sente segura. Então quando o pai fala, você vai até aqui, aqui não vai, porque eu não deixo, porque é perigoso, isso para a criança é saudável. Porque ela fala, eu estou num lar seguro. Eu estou num lar onde alguém cuida. E um dos grandes erros dos pais é ter essa discussão de limite na frente do filho. Porque o filho olha e fala, caramba, nem meu pai e minha mãe sabem se eu posso ou não posso, estão brigando. Isso para a criança causa uma confusão, causa uma insegurança. Isso que eu falo com os pais. Às vezes a mãe deixou, já deixou, e o pai não gostou, ao contrário. Não tira a autoridade naquele momento. Depois conversa em particular, sim. Não deixa a criança não perceber. Da criança. Porque senão ela fala, caramba, que casa maluca que eu moro. Meu pai e minha mãe ficam brigando porque meu pai não deixou, minha mãe deixou, minha mãe deixou, meu pai não deixou. Então nem eles sabem muito bem. E às vezes não sabem. E não, Cabé, não pode tirar a autoridade do outro. Eu falo isso muito para os pais no consultório. Gente, se um falou, não tira a autoridade naquele momento. Então tá desganado. Depois, lá entre quatro paredes, olha, não gostei do que você fez. O que você fez não foi legal. Não, você tirou a minha autoridade, não foi legal. Quando eu falar, não é não. Porque criança não sabe o que é não. Né? Criança, hoje em dia eu percebo que essas crianças estão mandando nos pais, Cabé. Hoje você viu que mudou o papel? Mas é mais fácil. Os filhos estão mandando no pai e na mãe. O que eles querem, eu estava essa semana na missa. E o menininho olhava o quê? 3 anos de idade. Eu quero ir embora. Ele fazia, botava o bracinho assim e falava, eu estou chateado. Eu estou chateado. Mas é aquela história, por que ele está lá? Arruma um lugar para ficar. E bati o pé no chão. Ou tem a conversa antes e leve e converse e mais. Aí é o que eu falo. Ali é a hora de pôr limites. E ali é a hora de educar. Educar no sentido de, olha, e aí entra um dos assuntos que eu gosto muito. É a hora da correção, feedback corretivo. O seu comportamento na igreja não foi legal. A gente combinou que a gente ia, que ia ficar um tempo. E aí, por isso, vai ter uma consequência. Ou você não vai assistir TV, ou você não vai mexer no telefone se já mexe, que seria um absurdo, com 3 anos. Ou você não vai brincar, ou você é mais velho, você não vai sair para jogar bola hoje. Hoje não vai ter sorvete? Para aprender a lidar com consequência. Agora, sempre prometa aquilo que você pode cumprir. Porque tem pais que na hora prometem coisas,
ou que prejudicam eles mesmos. Eu sempre brinco. Você vai à praia, passar férias na praia, seu filho faz uma arte, aí você fala assim, amanhã você não vai pra praia. Só que a criança tem 5 anos. Para a criança não ir pra praia amanhã, quem que não vai também? O pai e a mãe. Aí eu brinco, leva pra praia de roupa. Fala, amanhã você vai à praia de bermuda e camiseta e vai ficar sentado embaixo do guarda-sol e não vai entrar na água. Isso é consequência. Agora, você não vai à praia, logo o pai e a mãe também não vai. Então aí a criança fala, todo mundo dançou, todo mundo perdeu o passeio aprende a fazer isso até. E muitas vezes ele vai adorar, porque ele quer ficar no celular. Ou isso, aí troca algo que seria saudável por um dia inteiro na frente do celular, como castigo. Olha que maluco. Sim. Você tem medo? Tenho muitos. Qual o seu maior medo hoje? Meu maior medo hoje, com essa questão toda dos meus filhos morarem comigo e tudo, meu maior medo hoje não é não conseguir, talvez seja não conseguir mostrar caminhos. Eu tenho muito medo eu falo muito isso com a minha filha. Minha filha é muito bonita, tem 18 anos, é linda, e às vezes a gente debate muito sobre roupas, né? E aí eu falo para ela, Lara, você tem que entender que eu não consigo controlar o mundo. Eu entendo que você quer sair assim para ir para academia. Eu entendo, eu respeito. Só que eu não consigo controlar a cabeça das pessoas que estão lá fora. Então eu tenho medo de, por um motivo, você, por exemplo, encontrar com um maluco na rua. Ele não tem direito de tocar nada em você porque você está de short e camiseta indo para academia. Não tem esse direito. Mas ele é louco. Então ele não tem esse discernimento. Então um dos meus maiores medos é essa violência que tem lá fora. E até por isso que hoje eu voltei a morar em São José, eu morava no Rio de Janeiro. Então essa adolescência das crianças, a gente chegou num acordo de que morar em São José seria mais seguro. Vai de Uber. Se eu morasse no Rio, com certeza, minha filha e meu filho não andariam de Uber como eles andam em São José. Não. Então, meu maior medo é esse. Isso a violência do mundo aí. Isso eu tenho muito medo neles. Você acha que você é um exemplo de pai? Acho que, na verdade, coisas. Você é pai, né? Você é pai e mãe hoje. Eu acho que eu sou em muitas coisas e muitas outras eu preciso melhorar. Eu acho que em algumas sou muito e em outras eu preciso melhorar. Eu escutei ontem uma história de um cara falar que a mãe, não lembro quem contou, a mãe foi num lugar com o filho e aí tinha lá um mestre, alguma coisa, e aí o mestre, ela falou pro mestre, fala pro meu filho aqui que ele tem que parar de comer doce. Aí o mestre olhou para ela e falou, volta semana que vem. Aí ela esperou uma semana e voltou na outra semana. Aí ela entrou na fila de novo, aquela fila para passar pelo mestre. Chegou na hora do mestre, falou, mestre, você pediu para eu voltar essa semana. Ah, sim. Menino, para de comer doce. Aí a mãe olhou e falou assim, mas por que você pediu para eu esperar uma semana? Ele falou, porque quando você passou semana passada, eu comia doce. Então eu não podia mandar seu filho parar de comer doce se eu como doce. Um exemplo. Então eu sou exemplo em algumas coisas e outras não. Né? Por exemplo, eu adoro tomar uma Coca Zero. Eu brinco que é minha cachaça. Eu não bebo nada de álcool, também é Coca Zero. Então, eu não posso pôr na mesa e falar para meus filhos não beberem. Eu, Cabé, não faço isso. Se eu estou bebendo, por que para ele, por que para mim? Então, por exemplo, nisso talvez eu não seja um exemplo. Com alimentação saudável. Então, eu sou em muitas coisas, mas tenho consciência que em outras... Você se cobra muito? Me cobro bastante. Até por conta de tudo que a gente tem... Quando a gente trabalha com isso, o que acontece muito? A gente tem consciência. Então, às vezes a gente faz algo, não que eu seja diferente, nem melhor que ninguém, mas o trabalhar com autoconsciência te deixa mais crítico, porque você tem mais consciência do que você está fazendo e do que você está falando. Então, vem muito rápido. Você fala algo ou faz algo, a consciência já vem muito mais rápido das pessoas que trabalham com outras coisas. Por exemplo, às vezes eu estou lá com um pai fazendo uma mentoria e o pai e a mãe têm hábitos e brincadeiras de apelidar os filhos de coisas negativas. Então eu não faço isso porque eu tenho essa consciência. Então quando eu brinco ou falo algo que foge um pouco, na hora, só como eu trabalho com isso, eu já ressignifico na hora. Eu já consigo limpar e resolver. Agora,
Tem até uma frase, alguma coisa de que, como que é? A ignorância é uma benção. Quando você não sabe de nada, tá tudo bem, você nem sofre, você não sabia. Sabe o que eu percebo? Os pais estão perdidos. Não. Os pais não estão sabendo ser pais. E É, isso alguns- é um problema muito sério na sua mentoria, né? Alguns realmente estão. Mas por conta disso, todo mundo tem muito medo. Hoje todo mundo tem medo de tudo. Tem medo do filho fazer isso, tem medo do filho fazer aquilo. Tem medo... eu concordo, tudo mais. É um caminho suave, não precisa ser. A partir de amanhã muda todas as regras da casa. Nem é igual do Messi, nem é. Você vai precisar começar a mudar algumas coisas para poder começar a mudar na casa, mas não precisa ter esse medo. Mas sabe E o que tem eu mãe que percebo? tem medo de pegar o celular do filho. Ah, tem. Fala, hoje você não vai De mexer. achar alguma coisa. Não só de achar, mas dele ter uma reação Sim. que ela possa se sofrer depois, né? Sim, mas tá vendo que os filhos estão, de uma forma ou outra, tirando a autoridade dos pais? Sim, alguns sim. E isso é preocupante, né? Bastante. Se fala muito em educação positiva, respeitosa, escutativa. É o que precisa hoje, né, Cabé? Eu faço muito isso. Conversar. Por exemplo, há uns meses atrás, minha casa saiu um pouco do eixo. Olha que coisa. Eu sentei com os dois. Perguntei para os dois. Eu quero escutar de vocês o que está faltando. O que eu estou deixando de fazer. E aí eu sempre falo em fatos. Eu gosto muito da comunicação não violenta. Eu falo fato. Eu não falo pro Lula, você está muito relaxado, você está muito preguiçosa. Não, eu falo fato. O quarto de vocês anda ficando sem arrumar a cama, copo sujo em cima da mesa, Luan, tá vindo bilhete de não fazer tarefa. Eu falo fatos. Por quê? Contra fatos não argumentam. Tudo que eu falar eles vão concordar. Sim. Se eu falar bagunça, ela pode falar, não, mas não é bagunça, é o jeito que eu deixo arrumado. Não, mas não é porque eu sou preguiçosa, porque eu tô acordando um pouco mais tarde. Então, eu sempre converso fato. Tá? Isso vai muito da comunicação não violenta, eu uso muito. E aí, vamos lá, o que tá deixando? Eu não tô tendo tempo para vocês? Tá faltando comida e tal? O que tá acontecendo? Quero ouvir de vocês. Sabe qual foi a resposta? Eles falaram para mim, é que já faz um tempo que você deu uma relaxada de cumprir as consequências. Então a gente não faz, você não estava tirando o telefone, você não estava nos castigando. Você se acomodou. Entendeu? Aí eu falei, legal, olha que coisa. Eles estavam sentindo falta. Como você, aí vamos voltar lá no começo do bate-papo, como você ampliou os limites, a gente ficou mais folgado. Sim, eles estavam sentindo falta dos limites. Algum pai escuta, você não brinca comigo, você não tem tempo de ver um filme com pipoca. Não, eu faço tudo isso. Eles se acomodaram, né, na minha falta de autoridade. Cumprir o que a gente cumpriu. Sim. E interessante que lá em casa as consequências é debatida. Então, o que vocês acham que deve ser a consequência para quem recebe um bilhete que não fez tarefa? Aí, lógico, eu como autoridade dou a palavra final. Mas eu deixo eles ter uma sensação que eles fazem parte daquilo. Aí eu falo, beleza, isso eu concordo, isso a gente precisa melhorar. Porque quando eles dançam, eu ainda falo, lembra que esse castigo, essa consequência, você ajudou a escolher. Isso para a vida. Isso é para a vida. Se você fizer algo errado na empresa, adianta você sentar e chorar? Se você fizer algo errado na empresa, teu chefe vai te bater? Não. Então o professor fala para os pais, se você ensina batendo, você está ensinando de uma forma que o mundo não faz. O mundo põe consequências. Você vai ser demitido, a sua esposa vai te largar, os seus amigos vão te abandonar, ninguém vai te espancar na rua porque você não cumpriu a meta. Você vai ter uma consequência. E você que vai sofrer algo que você não cumpriu. Então por isso que bater não funciona, porque bater não é a forma de corrigir do mundo. E ele não vai aprender a perder o telefone, ele não vai aprender a não ir numa festa, ele não vai aprender a lidar com isso. E aí ele não aprende a lidar com consequências. Chega no mundo, no mercado do trabalho, eu apanhava, aqui eu não apanho. Mas aqui tem outras consequências, que são as consequências do mundo real. Então, por exemplo, eu nunca dei um tapa nos meus... Não, nada. Nunca dei um tapa na bunda dos meus 2 filhos. E meus 2 filhos são incríveis. O Lua cozinha com 12 anos. Eu cheguei em casa de pai, eu fiz um prato hoje. Pedi pra Lara, ficou aqui comigo. Eu fiz um prato com cenoura, com abobrinha. Eu fiz o frango, misturei tudo. Ficou uma delícia, quero fazer pra você.
O Luan tem 12 anos. Que legal. Tem criança com 12 anos Agora que não sabe fechar a porta do quarto. Tem pai e mãe que não deixa a criança fazer nada. Exato, Ela isso. tem vontade de fazer um bolo, fazer um doce que foi falado na escola de alguma medida. Eu tenho foto Não dos deixa. meus filhos cozinhando com 3, 4 anos de idade. Eu junto, fazia até chapéuzinho, para estimular Eu isso. acho assim, se tem tanto medo esses pais de deixar a criança crescer, de deixar a criança ser gente, né? Sim. Ser uma pessoa, fica do lado. Você quer fazer? Então tá, eu vou O ficar pior com não é você. quando não deixa, o pior é quando a criança quer e fala: você vai se machucar, você vai estragar, Não pode. você vai quebrar tudo. Não. Não É deixa. pior ainda do que não deixar. Daí chega na escola, o amiguinho fala que a mãe deixa, daí a mãe do outro é mais legal. E as escolas estão ensinando. Então, né, desse a fazer jeito. assim, Tem aula eu de acho. culinária, né? Então Mas tem. é porque é difícil, né? É difícil largar o telefone, é difícil sentar e prestar atenção numa criança que vai quebrar o ovo, vai cair fora, vai ter que... faz parte. Cabé, e de repente o pai e a mãe tá perto, a criança tá lá fazendo alguma coisa e a família tá lá no celular. Então quer dizer, quer cobrar do filho que não pode ficar no celular, mas você fica. Tem pessoas aí até falando sobre isso, né? Que Sim. algumas crianças, e aí eu vou abrir um parênteses bem grande, que algumas crianças às vezes são diagnosticadas com déficit de atenção, mas na verdade, algumas, tá, gente? Parênteses. Sim. Mas na verdade são crianças que não estão acostumadas a prestar atenção no professor, a escutar alguém falar. Por quê? Porque elas estão no mundo da tela. E aí quando ela sai do mundo da tela e vai escutar alguém falar, ela não consegue. Ela fica doente. Porque ela não consegue ter atenção naquilo. Aí eu falo para alguns pais, diminui um pouco o tempo do celular do seu filho e depois vê o resultado dele na escola. Muitos estão viciados. E aí, Isso é como se fosse uma como droga. que uma criança que fica na tela, 24 horas. quando senta numa sala de aula, Vai ficar. é monótono. O professor falando, escrevendo na lousa, aí fica. Seu filho tem problema. Não é que tem problema, ele não consegue se conectar com isso, porque ele está muito acostumado com aquilo. Mas às vezes é só ir diminuindo um lado, aumentando o outro, que ele começa a aprender. Sim, adaptar, né? Adaptar as mudanças. Lembra que é um parênteses, não estou falando que não existe o déficit de atenção. Eu estou falando que está mais fácil falar do que enxergar para dentro de casa. E, por exemplo, perguntar para um pai e para um filho, qual é o volume de tela? Aí ele acorda, pega no celular, ele almoça, vem no celular. Ele vai para a escola no carro do celular. Aí ele senta na escola, fica 4, 5 horas na escola, volta no carro no celular, janta com o celular, deita com o celular, dorme com o celular. Pô, tem um exagero de tela versus pouco tempo com gente. É lógico, ele não vai ter atenção. Daí vão olhar e vão falar assim, nossa, esse menino é autista. Não é Daí- autista. daí Né? Que medicamento. virou Daí a medicamento. modinha também. Agora todo mundo que vai em consultório é autista. Mas não, Não é. que não tem. Não tem comunicação Agora, visual. são crianças que não aprenderam a conversar com um ser humano. Aí quando um ser humano começa a falar, Fica. tá procurando o quê? Tá procurando a tela, onde ela manda, onde ela desmanda. Sim, É isso. exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre emoções. Que isso é uma das coisas que você também trabalha muito, né? Uhum. Vamos lá. É, Fala um pouquinho nós pra mim. dentro dos treinamentos, dos cursos, nós escolhemos trabalhar com 4, tá? Sabemos que tem mais, tem já livros falando em 7, 8, mas nós trabalhamos com 4, que é alegria, raiva, tristeza e medo. Por quê? Porque são meio que as primárias ali. Então são 4 emoções para você ter atenção, e eu gosto muito com jovens de falar muito da alegria. Porque a alegria, ela tem, e aí eu já faço uma brincadeira, que é séria, sobre relacionamento, por exemplo. Eu falo para os jovens que o amor, e o amor? Aí eu falo, o amor é derivado de uma emoção primária chamada alegria. Por que eu falo isso? Porque eu falo, no relacionamento, quando não tem alegria, não é amor. Porque um está ligado ao outro. Então, se o relacionamento não é alegre, não é amor, é qualquer outra coisa. É dependência, não sei, mas amor não é mais. Ou nunca foi. Então, eu falo, tem que ter alegria. E a alegria, eu falo muito para os jovens sobre a alegria de curto e longo prazo. Por exemplo, em casa tem horário para entrar. Certo? Qual é a consequência se não entrar no horário? Não sai para brincar no outro dia. Beleza? Tá. Aí às vezes o Luan chega atrasado. Ô Luan,
9h30, cara. E, pô, pai, a gente tava num racha de futebol e tava muito legal e não sei o que, tá. O que eu ensino pra ele? Exatamente a alegria de curto prazo e longo prazo. Fala, entendi. Você chegou meia hora depois do horário. Então você trocou 30 minutos de hoje por 4 horas de amanhã. Pensa bem, foi uma boa troca? Sim. Aí, putz, eu falei, mas eu entendo. Eu entendo, porque você tava, esses 30 minutos, você estava vivendo uma grande alegria ali, que é a alegria momentânea. E aí eu já falo da hora. Isso vai acontecer muito na sua vida. Você vai estar numa festa, vai estar uma alegria, muito legal, não vai querer ir embora, mas amanhã você tem prova, amanhã você tem trabalho. Ou você vai estar numa festa alegre, muita gente bebendo, muita gente usando droga, e naquele momento alegre, de curto prazo, as pessoas vão te oferecer algo, pensa no dia de amanhã. Porque ali, na hora, é a alegria de curto prazo, ela vai vir e vai acabar. E a sua vida no dia seguinte, seus objetivos, suas metas, sua família, seu trabalho, são alegrias de longo prazo. Então eu falo muito isso lá em casa brincando. Brincando, mas é sério. Você trocou 30 minutos por 4 horas. O que você acha disso? Opa, é verdade. Pô, amanhã eu vou ficar... Brincando e trazendo a realidade, né? E as consequências. Falo, e a vida vai ser assim. Vai ter momentos que você vai estar lá num lugar super legal, só que você tem um compromisso 7 horas da manhã no outro dia. E que se você atrasar ali, pode mexer em muita coisa da tua vida a longo prazo. Por causa de uma coisa de curto, que acabou, uma festa, acaba a alegria. Você deita, dorme e acaba. E falo muito disso, falo da raiva. Todo mundo tem direito de ter raiva. O que a gente não tem direito é destruir o outro. Então, a gente precisa aprender a lidar, porque a raiva impulsiona muito. Quando você faz com raiva, se você utilizar a raiva para fazer as coisas da sua vida, falo muito do medo, de limite, né? De proteção, que é importante, para não morrer a vida, mas falo também do medo de começar a impedir você de fazer as coisas. Quando você fala em emoções, nessa parte de relacionamento, muitas pessoas começam a namorar, o início do namoro é uma beleza, super gostoso, tal. De repente a pessoa começa a demonstrar quem ela é, né? Abusando, usando como arma, né? Você é dependente de mim, quem manda aqui sou eu. E muitas vezes daí a pessoa começa a sofrer naquele relacionamento, que a emoção feliz e alegre já não vai trazer um relacionamento de medo, de pavor. Que são os narcisistas, são os bipolares. Vamos falar um pouquinho, porque muitas pessoas não conseguem sair desse relacionamento pelo medo. Pelo pavor. É muito relacionado é muito relacionado à baixa autoestima também. Sim. E aí, o que eu falo para os pais? Fica atento o quanto que seu filho está mudando quem ele é para agradar o outro. Sim. E comece a ficar atento nisso. E conversar sobre isso. Mas por que agora você... E eu estou falando de algo bem genérico, mas por que agora você parou de ouvir rock e começou a ouvir só samba? Por que você parou de jogar bola com seus amigos e agora você só joga, sei lá, baralho? Por que você... E começar a conversar. Por que você tá com essa roupa toda tampada? Por que você não vai com shorts e sair? Por que você E aí começa a conversar e começa a ver, porque dá pra começar a perceber. E aí começa esse bate-papo. Agora, tudo isso, aí eu vou falar uma coisa que para alguns vai ser absurdo que eu vou falar. Tudo isso começou quando ele quis fritar um ovo e a mãe falou que ele não tem competência. Exatamente. Tudo isso começou quando ele quis fazer um desenho e a mãe fala que tá feio. Tudo isso começa quando ele quer... Por exemplo, tem um vídeo aí, acabou de estourar na internet, eu procurei, não achei, que é um menininho, acabou de ter o da NBA, o final lá da NBA, que eles jogam entre todos os jogadores, esqueci o nome, All-Star Games. E aí tá um moleque lá, um homem já no All-Star Games, ele disputou o campeonato de enterrada lá da NBA. E aí surgiu um vídeo na internet. Ele pequenininho, ele sobe numa cadeira e fala pra mãe dele no vídeo: eu vou enterrar igual o Shaquille O'Neal. E a mãe e o pai filmam e incentivam. E ele pula em terra, pequenininho, até me arrepiou, pequenininho. E agora no All-Star Games, ele chama o Shaquille O'Neal segura a bola, ele passa por cima do Shaquille O'Neal, pega a bola e enterra. Então aquilo que ele brincava na casa dele, ele realizou. Aí eu pergunto, quantos pais e quantas mães, se chegasse na sala de casa e visse o filho subir em cima do sofá,
falando que ia enterrar igual Chacrinha. Quantos pais eu falo, desce aí, menino. Você parece louco, vai destruir a casa, vai quebrar tudo. Ali mata o jogador de basquete. Que tem pais que vai achar que eu tô falando isso é besteira e tá tudo bem. Agora, aquela mãe, aquele pai não, filmaram, incentivaram, o menino subiu na cadeira, pulou, ele podia ter se machucado? Podia. Ele podia ter caído da cadeira? Podia. Ele podia ter quebrado a cadeira? Podia. Só que o pai e a mãe preferiam incentivar. Segurou a cesta, ele pulava, enterrava, ficava feliz. E depois ele realiza o sonho que ele estava falando quando criança. Então é isso, o filho está fazendo um desenho, o filho está fazendo uma conta e erra. E aí o pai e a mãe começam. Aí sabe o que acontece? Podar, né? Começa a podar, começa a cortar todos os sonhos. Aí ele encontra alguém que percebe isso, percebe que é fraco, que é baixa autoestima, e alimenta isso. Aí tudo que o pai e a mãe acham horroroso, o namorado, a namorada, o companheiro acha lindo. Acabou. E aí começa a mandar. Então por isso que eu falo para os pais, tem que incentivar, tem que dar feedbacks positivos, tem que cuidar, tem que tomar cuidado que não vai dar feedback negativo no jeito certo. Eu ensino a dar como dar feedback negativo. Para quê? Para não criar crianças com baixa autoestima que vão achar relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque vai achar alguém que fala assim, é só eu alimentar tudo isso que eu vou mandar nele. E vai mandar nele. E ninguém pode viver uma vida dessa nunca, né? Um relacionamento só mas é o que mais tem muito. Sim, por conta isso gera disso. sofrimento. Sim. Né? Por conta disso. Tem gente que fica uma vida inteira. Sabe uma coisa que eu acho que falta muito nos pais? O elogio. Sim. Elogiar faz bem. Você não gosta de receber elogio? Sim. Todos nós gostamos. E eu ensino a elogiar no nível de identidade. Corrigir é sempre no nível de comportamento. Hoje você não se comportou bem. Quando se comportar bem, aí você é muito isso. Aí é ele que é. Vou dar um exemplo. Se eu entro no quarto da Lara e o quarto está de pernas pro ar, eu não chamo ela de bagunceira. Eu falo para ela que o quarto dela não está arrumado. Quando ela arruma o quarto e eu volto, aí eu elogio ela. Você é muito organizada, muito competente, muito fera. Olha como o seu quarto está. Aí eu elogio ela. Quando eu critico o ambiente onde ela está, não ela. Muitas vezes, através do elogio, ela vai tentar não deixar mais o quarto daquele jeito. Tem pai que só de mãe que só vai trabalhar. Só. Aí a filha um dia faz algo, mas não era mais que obrigação. Não, mas elogio. Sim. Mentoria, diálogo e negociação. Que é o que você trabalha. Sim. Né, o tempo todo. O tempo todo. O que a gente falou também bastante, o poder do não. Que os pais têm que dar o não, mas também têm que dar o elogio. Sim. Né? E o que o Cabé espera de 2024? O que você espera? Eu espero que seja um ano assim, repleto de coisas boas, de muitos aprendizados. Eu acho que as pessoas têm que olhar mais para o lado do aprendizado. Eu espero que seja um ano bom para todos, para todas as famílias. E que as pessoas aprendam a olhar isso. Não deu certo? Tá, não deu. O que a gente aprendeu aqui? Porque esses dias eu fiz um atendimento de uma pessoa e expliquei para ela. Eu não sei por que isso não sai da minha vida. Eu falei, porque você ainda não aprendeu. Enquanto você não aprender com essa situação negativa, ela vai continuar vindo. Enquanto você permitir, né? Porque você não aprendeu. Tá, isso veio na minha vida para eu aprender isso, agora eu posso seguir em frente. Enquanto você não buscar aprendizado, não olhar, tem muita coisa que eu faço que não dá certo. Tá, não deu. Em vez de eu ficar sofrendo, o que eu falo? Beleza, o que eu aprendo aqui? Por quê? Para eu não errar de novo. Porque todos nós somos humanos. Sim, a gente vai errar. A vida é um aprendizado. Eu falo para meus filhos que diminui os erros das mesmas coisas. Então aprende com isso, para não tropeçar na mesma pedra. Sim, e o que vem por aí? Tem alguma coisa nova? O que o Cabé vai fazer? O que o Cabé tem a nos dizer? O que vem por aí? Esse ano é um ano de muitas... a gente retomando os treinamentos. Tem treinamentos e imersões para adultos, de inteligência emocional, tem um treinamento para os pais, a mentoria para os pais. Então a gente está com alguns projetos também para cuidar nas empresas, e aí dentro das empresas eu falo muito disso, porque eu gosto de dar um treinamento numa empresa, mas abrir a cabeça dos funcionários para dentro de casa.
que é quando ele melhora em casa, porque não são duas pessoas. Se ele sai de casa num ambiente ruim, ele vai para a empresa, ele transforma a empresa num ambiente ruim. Se ele sai de uma empresa num ambiente ruim e vai para casa, ele, não tem como ele passar o crachá e largar o cabé. O cabé que trabalha numa empresa tóxica, larga o cabé tóxico lá e volta para casa bonitão, ou larga o cabé tóxico da casa dele e chega na empresa bonitão. Não existe, é uma pessoa só. Então, nós estamos trabalhando os dois lados agora para poder equilibrar esse lado. Não tem como sair de casa com o filho doente e chegar sorrindo na empresa. Isso é a mesma coisa na escola. A criança sai de casa num ambiente totalmente conturbado, um ambiente tóxico. Muitas vezes ela vem para a escola, ela tem medo de ficar na escola sabendo que a mãe pode apanhar do pai. Ou ela chega batendo nos amigos da escola e aí as pessoas têm que entender, tá, onde ela está aprendendo isso? Sim. Por que ela tem esse comportamento? Tem que investigar. Tem, porque vem de algum lugar e ajudar a cuidar. Sim. Então, quero te agradecer pelo bom papo, foi muito bom. Depois a gente vai colocar os contatos do Cabé, o que ele faz, como entrar em contato com ele, para sua empresa, para sua escola, para sua família, né? Para esses pais que, nossa, eu estou totalmente perdida. Então, vamos atrás do Cabé, vamos ter uma educação positiva, vamos ter uma educação com qualidade. Tem técnica, gente, dá para aprender. Gostou de participar? Muito. Vale a pena participar do Bom Papo? Muito. Gostei mesmo. Que bom. Eu agradeço a oportunidade e que cresça cada dia e seja um sucesso. Que bom, gente. Logo, mais entrevistas, mais convidados. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.